Você já percebeu que às vezes parece que o dinheiro escapa pelos dedos, por mais que você trabalhe, se esforce ou ore? É como se houvesse uma força invisível segurando o fluxo da abundância, e tudo parecesse sempre quase. Mas e se eu te dissesse que existe uma única frase capaz de quebrar esse padrão? Uma sequência de palavras que muda a frequência da escassez para a prosperidade e que começa a agir assim que é dita com fé e consciência. Antes de revelá-la, quero te convidar a escrever aqui nos comentários uma frase que represente como você quer se sentir em relação ao dinheiro. Pode ser, eu estou pronto para receber, ou a prosperidade flui em mim. Escrever é mais do que participar, é ativar. A palavra escrita é uma semente energética, e cada letra é um comando que o universo entende. O dinheiro, antes de ser matéria, é energia. Ele responde ao que você sente e ao que você fala. Suas palavras são códigos vibracionais que moldam o campo invisível ao seu redor. Quando você repete frases como "tá difícil", "o dinheiro nunca sobra", "as contas não param", está decretando para o universo uma vibração de falta. E ele, obediente, devolve situações que confirmam essa escassez. Mas quando a sua fala muda, o campo muda com ela. A prosperidade não começa na carteira, ela começa na mente e no verbo. A lua nova, símbolo de novos começos e reprogramação energética, está espiritualmente associada ao momento ideal de plantar uma nova intenção financeira. É o tempo de limpar o campo das palavras antigas e começar a vibrar o novo. E o novo começa com som. A voz é a ponte entre o invisível e o material. E cada frase dita com intenção se transforma em energia viva. Hoje, você vai descobrir uma frase que atua como chave mestra da abundância. Uma sequência simples de palavras que libera o medo e desperta o fluxo da prosperidade ilimitada. Ela não é mágica, é vibracional. E quando você entendê-la e pronunciá-la no momento certo, o campo ao seu redor começará a responder. Porque o universo não precisa de longas orações para agir. Às vezes, ele só precisa ouvir a frase certa, dita com verdade. Antes de compreender a frase que transforma a escassez em prosperidade, é preciso entender o que realmente é a escassez. Ela não é a ausência de dinheiro, mas a presença constante do medo. Escassez é um estado vibracional, um campo de energia que diz, não é suficiente. E enquanto essa vibração existir dentro de você, não importa o quanto entre, o dinheiro sempre encontrará um jeito de sair. É como tentar encher um balde com pequenos furos. Por mais que você despeje água, ela escapa silenciosamente, gota por gota. A escassez nasce da mente condicionada para sobreviver, não para prosperar. Desde cedo, muitos aprendem a associar o dinheiro à culpa, ao esforço extremo, à ideia de que é preciso lutar para ter o mínimo. Essa crença cria uma frequência de tensão, e o dinheiro, que é energia livre, não consegue permanecer onde há resistência. O fluxo da abundância não combina com o medo. Ele precisa de leveza, de confiança e de espaço para circular. Essa vibração escassa também se manifesta nas pequenas atitudes: adiar decisões, sentir culpa ao gastar, se comparar com os outros ou acreditar que o sucesso alheio significa menos espaço para você. Tudo isso são linguagens do medo. E o medo, espiritualmente, é o oposto da fé. Quando você vibra medo, o universo entende que você não acredita no fluxo. E o que não é acreditado, não se manifesta. A numerologia 666, muitas vezes mal interpretada, é na verdade o código da harmonização entre o espiritual e o material. Ela representa o ponto de equilíbrio entre desejar e confiar, entre agir e permitir. A escassez surge quando você se desconecta desse centro e tenta controlar tudo com as mãos, esquecendo que a abundância é um campo de confiança, não de domínio. Reconhecer a escassez é o primeiro passo para transformá-la. Ela não é inimiga, é um sinal. Um lembrete de que há partes suas vibrando em medo, esperando ser curadas pela consciência.
Quando você entende que a escassez é apenas uma energia em desequilíbrio, pode começar a mudar a frequência. E é exatamente isso que a frase que você vai aprender faz. Ela não apenas muda o pensamento, ela reprograma a vibração do medo em energia criadora. O universo não responde a pedidos, ele responde a frequências. E a forma mais direta de emitir uma frequência é através das palavras que você diz todos os dias. A energia do dinheiro se move de acordo com o som e a emoção que o acompanham. É por isso que a linguagem é uma ferramenta espiritual tão poderosa. Cada palavra pronunciada carrega um campo vibracional que cria ou destrói possibilidades. O que você diz é o que você vibra, e o que você vibra é o que o universo entende. A maioria das pessoas fala a língua da escassez sem perceber. Elas dizem, não posso gastar, isso é caro, o dinheiro vai acabar, eu nunca tenho sorte. Cada uma dessas frases é um comando energético que fecha o fluxo da abundância. O universo ouve e responde exatamente com mais situações que confirmam essas declarações. O verbo é criador, e toda palavra dita com emoção é um decreto. A numerologia 111 representa o poder da manifestação consciente, o instante em que o pensamento se transforma em matéria. Quando você fala com fé, a vibração da sua voz ativa o campo criador. É como apertar o botão de envio de uma mensagem energética ao universo. O problema é que muitos enviam mensagens confusas. Dizem quero prosperidade, mas vibram preocupação. Dizem eu creio, mas sentem dúvida. E o universo, que trabalha apenas com coerência vibracional, devolve o que está mais forte, geralmente o medo. Por isso, a linguagem da prosperidade precisa ser aprendida como um novo idioma. Ela exige consciência, presença e intenção. Ao invés de não posso, diga, estou escolhendo com sabedoria. Ao invés de o dinheiro vai acabar, declare, o dinheiro circula e retorna. São pequenas trocas de vibração que mudam completamente o fluxo energético. O universo não entende negação, apenas afirmação. Cada palavra é um código que programa sua energia financeira. Por isso, o modo como você fala sobre dinheiro é o mapa do seu campo vibracional. Falar em prosperidade é invocar a frequência dela. Falar em falta é convidar o vazio. A palavra certa, dita com o sentimento certo, tem o poder de mover a energia invisível. E é exatamente esse poder que está concentrado na frase que você vai descobrir em breve. A chave sonora da prosperidade ilimitada. A frase que transforma a escassez em prosperidade ilimitada é simples, mas poderosa. Eu libero o medo e recebo a abundância que já é minha. Ela parece curta, mas carrega em si a estrutura vibracional da transformação. Cada palavra é um comando direto ao campo energético. Quando dita com fé, essa frase muda o tom da sua frequência, limpando a vibração do medo e substituindo-a pela vibração da confiança. É um código espiritual que reprograma o inconsciente e reconecta você à energia da fonte, onde toda a prosperidade já existe. Vamos destrinchar o poder dela. Quando você diz, eu libero, está declarando desapego, soltura, permissão para o fluxo agir. É o ato de tirar as mãos do controle e devolver ao universo o poder de reorganizar o campo. Libertar é o primeiro passo do manifestar. Em seguida, o medo é nomeado, e isso é essencial. O medo é a trava silenciosa da prosperidade. Ao nomeá-lo, você o ilumina e retira sua força. O que é visto não comanda mais. Depois vem o verbo recebo, o oposto da resistência. É a abertura vibracional, o reconhecimento de que você é digno de receber. A energia do dinheiro só entra onde há permissão. Por fim, a abundância que já é minha encerra o ciclo com poder afirmativo. Ela muda o foco do desejo para o reconhecimento. Você não pede, você reivindica o que já é seu por direito divino. Essa frase não cria abundância, ela sintoniza você com ela. A abundância já existe,
mas precisa de um canal aberto para fluir. Dita com presença e emoção, essa frase se torna o portal desse fluxo. A lua crescente, símbolo de crescimento e expansão, carrega essa mesma vibração. É o momento em que o invisível começa a tomar forma e o que foi semeado na fé começa a brotar no mundo físico. Repita a frase em voz alta, sentindo cada palavra vibrar no corpo. Eu libero o medo e recebo a abundância que já é minha. Diga-a com o coração, não como súplica, mas como certeza. Porque quando você fala a linguagem da abundância, o universo entende imediatamente e responde na mesma frequência. Quando você começa a repetir essa frase, a mente racional tende a resistir. É natural. O inconsciente foi programado por anos para acreditar que o dinheiro é difícil, que prosperidade é rara e que a abundância é privilégio de poucos. Por isso, ao afirmar, eu libero o medo e recebo a abundância que já é minha, uma parte de você questiona: como assim já é minha, se ainda não vejo? Essa dúvida é o primeiro sinal de que a reprogramação começou. É o campo antigo tentando manter o controle, enquanto o novo começa a nascer. A mente trabalha com o que é conhecido. Quando algo novo é introduzido, especialmente algo que desafia crenças antigas, ela cria resistência. Essa resistência não é um obstáculo, é um sintoma de expansão. Cada vez que você repete a frase, está criando novas conexões neuronais, novas trilhas de pensamento e emoção. É a neurociência espiritual em ação. A palavra reprograma o cérebro, e o cérebro reprograma o campo. Essa prática ativa o que podemos chamar de substituição vibracional. Toda vez que um pensamento de escassez surgir, não vai dar, o dinheiro acabou, não mereço, substitua imediatamente por eu libero o medo e recebo a abundância que já é minha. A repetição constante é o que transforma a crença em verdade. É como trocar um disco arranhado por uma nova melodia. No início, o som ainda traz ecos antigos. Mas com o tempo, a nova música domina completamente. Na numerologia 333, encontramos o símbolo do alinhamento entre mente, corpo e espírito. Esse número representa o ponto em que o verbo se torna carne, ou seja, quando o que você repete começa a se manifestar. O segredo é persistir com sentimento. Não basta falar. É preciso sentir que a frase é real, mesmo que a realidade ainda não tenha se ajustado. Com o tempo, você perceberá pequenas mudanças, decisões mais intuitivas, oportunidades inesperadas, sincronicidades. São sinais de que o campo está respondendo. A frase age como um código que limpa e ressincroniza sua frequência. E quanto mais você a repete com convicção e gratidão, mais o medo perde força. É assim que a escassez começa a se dissolver. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Quando você ativa uma nova frequência, inevitavelmente desperta o conflito entre quem você era e quem está se tornando. É a velha identidade tentando sobreviver dentro de uma vibração que já não a comporta. A sexta etapa desse processo é compreender esse choque como parte natural da transformação. Não há erro, há expansão. A mente antiga, acostumada à escassez, tenta proteger você mantendo o conhecido. Ela dirá que essa frase é apenas uma ilusão, que as coisas não mudam assim, que é perigoso acreditar. Mas o coração sabe. A resistência é o sinal de que o campo está sendo reprogramado. A energia do medo é persistente. Ela se disfarça de lógica, de prudência, de realismo. Porém, toda vez que você a ouve e volta ao padrão antigo, o universo entende que você ainda escolhe vibrar na falta. O desafio é atravessar essa fase sem ceder. Quando a voz da dúvida surgir, respire e repita, mesmo sem sentir. Eu libero o medo e recebo a abundância que já é minha. A repetição constante é como luz atravessando uma parede escura. Aos poucos, o muro começa a se dissolver. Essa etapa é comparável à lua minguante, momento de soltar, liberar e deixar morrer o que já não serve.
É o tempo de se despedir das crenças antigas, das histórias de escassez que te acompanharam por anos. É o processo de desfazer a identidade do não mereço, não consigo, não dá pra mim. E sim, isso pode doer. Mudar o campo vibracional é como trocar de pele. O velho precisa ceder para o novo nascer. Muitos confundem essa dor com retrocesso, mas ela é, na verdade, purificação. É o corpo energético eliminando o que impede a expansão. A escassez, quando começa a ser desprogramada, tenta se agarrar aos últimos espaços dentro de você. Mas o que é verdadeiro não precisa lutar para permanecer. Continue repetindo a frase mesmo nas fases mais densas. É justamente aí que ela age com mais força. A cada repetição, o medo se dissolve um pouco mais e a confiança começa a ocupar espaço. E quando o medo finalmente se cala, o som da abundância começa a ser ouvido. É o coração dizendo em silêncio: agora eu acredito. Havia uma mulher que vivia contando cada moeda, sempre com medo de faltar. Pagava suas contas com o coração apertado e sentia que o dinheiro nunca era suficiente. Até que um dia, cansada de repetir o mesmo ciclo, ouviu alguém dizer: existe uma frase que muda tudo. Diga com fé: eu libero o medo e recebo a abundância que já é minha. Ela não acreditou de imediato, mas algo dentro dela pediu para tentar. No dia seguinte, antes de abrir a carteira, respirou fundo, colocou a mão sobre o peito e pronunciou as palavras. Pela primeira vez, sentiu alívio. Nos dias que seguiram, ela repetiu a frase sempre que o medo aparecia. No início parecia apenas um som, mas pouco a pouco o corpo começou a reagir diferente. O coração já não acelerava ao pensar em dinheiro, e uma sensação nova de confiança surgiu. Numa tarde, enquanto organizava suas contas, percebeu o número 777 aparecendo em sequência. Primeiro no relógio, depois em uma nota fiscal, e mais tarde em um boleto. Pesquisou o significado e descobriu: milagre em curso. Sorriu. Sentiu que o universo estava respondendo. Aos poucos, as coisas começaram a mudar. Um reembolso esquecido caiu em sua conta. Um cliente antigo voltou a procurá-la. Pequenas oportunidades começaram a surgir. Ela entendeu que o dinheiro físico era apenas o reflexo de uma mudança invisível que já havia acontecido dentro dela. A frase tinha aberto um novo campo de energia, e agora o fluxo estava voltando naturalmente. Certa noite, ela escreveu em seu diário: o dinheiro sempre esteve disponível. Era eu quem não estava aberta para recebê-lo. Essa frase se tornou seu novo mantra, e a cada dia ela sentia mais segurança, mais leveza e, principalmente, mais fé. Essa história é a prova viva de que a frase não é apenas um conjunto de palavras, é uma senha vibracional. Quando dita com verdade, ela muda o código do campo. O universo começa a responder de forma diferente porque você vibra diferente. A prosperidade não veio de fora. Nasceu do momento em que ela acreditou que já era abundante. E o mesmo começa a acontecer quando você acredita também. Agora que você entende o poder da frase e viu como ela atua na energia invisível, é hora de aplicá-la de forma consciente através de um pequeno ritual diário. Esse ritual não é sobre religião ou superstição, é sobre frequência. É o alinhamento entre a intenção, a emoção e a ação. Quando você pratica com presença, o universo entende o sinal e começa a responder imediatamente. Escolha um momento do dia em que possa estar em silêncio, de preferência pela manhã, antes de lidar com suas responsabilidades. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e respire fundo. Inspire contando até 4, segure o ar por 7 segundos e expire até 8. Essa respiração é uma forma de limpar o campo energético e acalmar a mente. Agora, com o corpo relaxado, coloque a mão sobre o coração e diga em voz alta e com firmeza: eu libero o medo e recebo a abundância que já é minha. Repita a frase 3 vezes, sentindo o som vibrar no peito. Visualize uma luz dourada se expandindo a partir do seu coração, preenchendo todo o seu corpo e depois o ambiente ao seu redor. Imagine essa luz abrindo portas,
liberando bloqueios e criando espaço para novas oportunidades. Veja o dinheiro, as ideias, os recursos e as pessoas certas se aproximando de você com leveza. Depois, diga obrigado com sinceridade. Essa palavra sela o campo e ativa a vibração da gratidão, que é o combustível da abundância. Se quiser potencializar ainda mais o processo, pratique esse ritual sob a lua cheia, símbolo de culminação e manifestação. É o momento ideal para materializar o que você vem construindo no invisível. A numerologia 888 acompanha essa energia, representando o fluxo contínuo de dar e receber. O número 8 é o símbolo do infinito. Ele nunca termina, apenas se transforma. Assim é a prosperidade, um ciclo eterno entre liberar e receber. Finalize o ritual com um sorriso, mesmo que ainda não veja resultados. Sorrir é uma forma silenciosa de dizer ao universo: eu confio. E é essa confiança que mantém o campo aberto. A frase é a chave, mas o sentimento é a porta. E quando ambas se alinham, o fluxo da abundância não tem escolha. Ele precisa passar por você. Quando você começa a praticar o ritual e repetir a frase com constância, o primeiro sinal de que o campo começou a mudar não é o dinheiro em si, mas a leveza. É uma calma estranha, diferente, como se o peso da preocupação financeira começasse a se dissolver. Essa tranquilidade é o sinal silencioso de que o universo está respondendo. O medo perde força, a mente desacelera, e você começa a sentir uma confiança sem explicação. É assim que a energia da prosperidade se anuncia, primeiro como paz, depois como movimento. Pouco a pouco você notará mudanças sutis. Situações que antes pareciam travadas começam a se resolver com facilidade. Pessoas reaparecem com propostas, oportunidades inesperadas surgem, ou algo que estava esquecido se torna fonte de retorno. O dinheiro invisível começa a se materializar de maneiras criativas. O campo não se limita à lógica, ele usa caminhos imprevisíveis para te surpreender. Outro sinal de confirmação são as sincronicidades. Números como 222 começam a aparecer repetidamente, indicando equilíbrio e alinhamento, enquanto 444 sinaliza estabilidade e proteção financeira. Esses números não são coincidências, são códigos energéticos mostrando que o seu campo está se ajustando. Talvez o mais bonito dessa fase seja perceber que a ansiedade começa a dar lugar à gratidão. Você já não pensa mais em dinheiro com medo, mas com serenidade. Pagar algo deixa de ser perda e se torna um ato de poder. Essa mudança de percepção é o verdadeiro milagre. O dinheiro físico é apenas o reflexo de uma nova vibração interna. É importante, porém, manter a consistência. O campo energético precisa de estabilidade para se consolidar. Por isso, continue o ritual mesmo quando não sentir nada especial. O invisível trabalha em silêncio, mas sempre com precisão. Cada repetição da frase fortalece o novo padrão vibracional e enfraquece o antigo. Quando você sentir paz ao pensar em dinheiro, saberá que o ciclo foi reprogramado. A prosperidade não chega de repente, ela floresce. E o momento em que o medo deixa de comandar é o exato instante em que a abundância começa a liderar. Esse é o sinal de que você voltou a falar a linguagem do universo. Agora que o campo está aberto e a nova vibração estabilizada, é hora de selar esse ciclo com o decreto final da prosperidade ilimitada. Lembre-se, prosperidade não é algo que você persegue, é algo que você se torna. Ela começa no instante em que você reconhece que é parte do fluxo universal de criação, e esse fluxo não conhece limites. A escassez foi apenas uma ilusão sustentada pelo medo. A abundância, por outro lado, é a verdade natural da sua energia. Respire fundo, feche os olhos e sinta o ar entrar com suavidade. Visualize uma luz dourada descendo sobre você, girando em espiral, se expandindo até tocar tudo ao seu redor. Essa luz representa o campo da abundância, infinito, generoso, disponível. Agora, diga em voz alta e com firmeza: eu sou o fluxo da abundância ilimitada em ação.
Sinta o som dessa frase vibrar em cada célula. Ela não é apenas um conjunto de palavras, é um decreto energético que afirma sua nova identidade. A numerologia 999 simboliza encerramento e recomeço. É o ciclo que termina apenas para abrir outro em nível superior. Esse número representa o momento em que você deixa de buscar e começa a emanar, quando a abundância deixa de ser um objetivo e se torna sua assinatura vibracional. Você não precisa mais correr atrás. Agora o universo corre até você, porque finalmente reconhece sua frequência. A partir de hoje, todas as vezes que algo sair da sua vida, seja dinheiro, oportunidade ou situação, diga com serenidade: eu libero para que volte maior. Esse é o novo código. Você não perde, você recicla. Tudo o que flui com amor retorna multiplicado. Para selar esse novo campo, escreva nos comentários: eu ativo a prosperidade ilimitada agora. Escrever é ancorar no físico o que já existe no espiritual. Cada palavra digitada é uma confirmação vibracional, uma assinatura energética. Veja diante de si o horizonte se expandindo, como um oceano sem fim. Essa é a visão da abundância, ampla, viva, eterna. A escassez ficou para trás. Agora você não é mais alguém tentando receber. Você é a própria fonte que irradia prosperidade. E tudo o que for compatível com essa luz encontrará o caminho de volta até você.